Hoje estarei trazendo para a igreja 1 Pedro 4, de 1 a 10, eu farei a leitura, mas o título é Raça Eleita, Farei a leitura, 1 Pedro 2, de 4 a 10. Diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aqui é uma carta, e Pedro está dizendo uma grande e confortadora garantia para nós. Aqui Pedro está dizendo aos que estão sendo desprezados e deixados de lado. O contexto da carta gira em torno disso, para esse tipo de pessoas, os que estão sendo desprezados, deixados de lado, como gente sem importância. Vocês são membros de uma comunidade santa e gloriosa, que é a igreja. Aqui Pedro está trazendo isso. Aqueles que estão cansados e desprezados. E está lembrando que somos uma comunidade santa e gloriosa, ou seja, a igreja. E aqui é interessante que ele começa devidamente pela questão do relacionamento pessoal com Cristo. Diz o seguinte: ele mesmo rejeitado como eles, mas como eles eleito. O que está dizendo? Assim como Cristo foi rejeitado, nós também, se formos rejeitados com ele, também venceremos, assim como ele venceu. Teremos vitória se formos rejeitados com ele. Se seguirmos ele, Jesus Cristo, se optarmos por ele, Jesus Cristo, talvez recebendo a mesma rejeição do mundo, teremos a mesma vitória que ele teve. E aí esse texto é para nós nos dias de hoje, desprezado, jogado, deixado de lado, que às vezes acontece com todos nós, independente da situação, independente da classe social, independente da raça, independente do que aconteça. Quantos já sofreram, que estão sendo desprezados, deixados de lado? Já sentiu assim? Viajante, disperso? Já sentiu como estrangeiro em algum lugar? Às vezes na nossa própria terra, na nossa própria caminhada. Quantos de nós já nos sentimos, talvez até confundidos com um tipo de depressão, com graus de depressão, talvez até confundidos com graus de ansiedade, talvez até confundidos com graus de insatisfações? Mas quantos de nós não nos sentimos dessa maneira ao longo de uma caminhada, ao longo de um percurso, em meio a trabalhos, em meio a vivências, E aqui é para nós.
esse texto só é para nós, leitores dessa magnitude, em que são humanos, e que se sentem desprezados em algum momento, e que se sentem rejeitados em algum momento, e que se sentem como estrangeiros em algum momento, e que se sentem dispersos em algum momento. Aquele que não tem terra, ou seja, fisicamente aqui, mas emocionalmente disperso. Quem nunca, né? Ficou assim, fisicamente aqui, mas emocionalmente ou espiritualmente disperso. Quantos de nós não percebemos que ao longo do caminho acabamos por esfriar o nosso relacionamento com Deus, acabamos por esfriar o nosso relacionamento com o próximo, né? Acabamos na nossa caminhada, acaba se perdendo algumas virtudes, acaba se perdendo algumas alegrias. Bom, é para nós. Fisicamente aqui, mas emocionalmente dispersos, vagando. Bom, se você está assim, não se está adaptando no mundo, né? Não está se adaptando, está com uma certa angústia, nós temos que analisar alguns pontos. Se você está assim, porque não está fazendo algo errado que alguém queria que você fizesse, ou se você está assim, porque não quer continuar errando, não quer continuar praticando algo ruim, algo contrário, ou se você está assim porque você não quer ficar longe de Deus, e aí tem que enfrentar algumas batalhas para sair da sua casa, tem que enfrentar algumas batalhas para continuar frequentando a igreja, para continuar tendo a sua espiritualidade. Se você está assim porque você está vivendo algo, lutando com a sua própria carne, e aqui entra talvez uma figura mais filosófica para entendimento da igreja, mas aquele que está lutando com a sua própria carne, está se sentindo estrangeiro, está se sentindo disperso, está se sentindo desabrigado consigo mesmo, porque está lutando contra os seus próprios problemas, com a sua própria carne. É difícil isso, né? Em momentos nós lutamos com a nossa própria carne, lutamos com o nosso próprio desespero e acabamos por ficar mais isolados, mais tristes, mais dispersos. Bom, essa carta é para nós, né? Essa carta é para todos aqueles que já passaram por isso. E aí o versículo continua e diz assim: também vós mesmos como pedras que vivem. Aqui está uma identificação com a natureza de Cristo. Somos, por meio de Cristo, pedras espirituais para a formação da casa espiritual que é a igreja. Amém? Nós, por meio de Cristo, nós somos pedras espirituais para a formação da casa espiritual. A igreja, como nós cansamos de dizer, somos nós, né? Nós reunidos, né? Ou nós ali, somos nós, a igreja somos nós. Claro que nós precisamos de um templo, né? Família é a sua casa, o lar é a sua família, mas você precisa de um lugar para você dormir. Nós é da mesma maneira, a igreja somos nós, mas nós precisamos de um lugar para se reunir. E o templo é este lugar. Mas nós somos pedras espirituais, né? Na formação da casa espiritual, que é a igreja. Você é pedra na formação dessa igreja. Nós temos que entender isso e presentificar isso na nossa vida. Nós somos pedra na formação dessa igreja. Cada um de nós forma uma pedra no muro que constrói e que edifica essa igreja. Cada um de nós membros, cada um de nós que estamos aqui frequentando, cada um de nós formamos essa igreja com pedras espirituais. E a pergunta que eu faço para o irmão: como está ao seu lado do muro, né? Se nós somos pedras, né? Nossos dons são para a utilização da casa e nós somos pedra, como é que está ao seu lado do muro? Será que onde devia estar você tem um buraco ou não? Né? Na formação do muro ali, será que onde deveria estar o seu desenvolvimento como igreja tem um buraco? Ou você está ali representado como uma pedra espiritual para o fortalecimento dessa igreja? É o que nós temos que pensar. Seus dons estão ali como pedra na parede que edifica essa igreja espiritual?
Ou você está faltando, né? Quando chega a sua parte, tem um buraco nessa parede espiritual. O texto nos traz esse tipo de reflexão. Você, com o seu dom, é a igreja sendo representada. A partir do momento da sua conversão, você é a igreja. E o seu dom vai te perseguir. Não tem jeito, o seu dom vai te perseguir. O Salmos 23, ele na sua parte mais literal, ele diz uma coisa linda que ele fala: a bondade e a misericórdia. Pois é, isso na parte do texto escrito, a palavra certa, a palavra original é perseguirão. A bondade e a misericórdia perseguirão todos os dias da minha vida. O perseguir usado nesse texto é o perseguir bélico, é o perseguir de guerra. É a mesma palavra. Nossa, como a bondade e a misericórdia. Bom, a bondade e a misericórdia de Deus vai te perseguir mesmo você não querendo. Mesmo você fugindo dela, ela vai te perseguir, ela vai atrás, como uma ideia de alguém que vai atrás numa guerra. Impressionante isso. Então, a bondade vai te perseguir, meu irmão, mesmo você não querendo. A partir do momento que você se converte, o seu dom vai te perseguir, mesmo você não querendo. E você vai ter que vir para cá, Deus vai te trazer de um jeito ou de outro para a edificação da casa de Deus. Porque você é muro, né? Você é pedra e tem que estar no muro, não pode estar afastado. Isso vai acontecer você querendo ou não. O seu dom vai te perseguir, você querendo ou não. Então, nós temos que refletir nisso, né? Pensar nisso. Bom, eu sou pedra e eu tenho que estar na parede espiritual da construção da minha igreja, para a glória de Deus. Tenho que desenvolver meus dons para essa parede, para a glória de Deus, né? E aí nós pensamos, qual é o teu dom? Bom, se pergunte isso, né? Me procure depois, tenho o prazer da gente descobrir isso juntos. Ou seja, sacerdócio santo. O texto discorre, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por meio de Cristo, o homem antes pecador agora pode oferecer uma oferta aceitável a Deus. O texto está nos lembrando disso. Por que o texto nos lembra disso? Porque às vezes nós esquecemos disso, né? Se eu digo para você, atravesse a rua com cuidado. Se eu digo para o meu filho, atravesse a rua com cuidado, é porque eu sei que ele vai esquecer disso geralmente, né? E não vai olhar. A gente sempre dá um conselho para aquilo que a gente acha que vai acontecer, o que pode acontecer. E aqui, ele está nos dando um conselho, né? Para avaliar. Ou seja, antes o homem pecador não poderia, agora pode fazer uma oferta aceitável a Deus Santo, por meio de Cristo. Nós podemos fazer uma oferta para Deus. Nós podemos fazer uma oferta. Nós podemos fazer uma oferta direta a Deus. E aí você pode falar com Deus, você pode fazer um voto, você pode fazer uma oferta, você pode se apresentar a Deus, você pode fazer uma oferta para Deus que antes não podíamos, certo? E a partir de Jesus Cristo nós podemos ter esse acesso direto e fazer uma oferta. Bom, você pode ofertar o seu tempo para a igreja, né? Para Deus aqui na igreja. Você pode ofertar o seu tempo. Muitas pessoas dizem que não tem tempo, mas, meu irmão, procure, veja qual é a sua aptidão para cada ministério. Nós temos aqui hoje na igreja aqui, nós temos 10 ministérios. Então procure alguns ministérios. Cadê os líderes de ministério? Está aqui? Levante os líderes de ministério, por favor. Você vê? Brasil é fogo, né? Tem 10, tem 3 aqui. Mas nós temos 10 ministérios. Procure os ministérios, porque o seu tempo pode ser usado. Por exemplo, você não pode ficar direto 5 horas trabalhando, mas você pode 1 hora na terça-feira. Bom, procure. Vai acontecer alguma coisa. Às vezes você 1 hora na terça-feira vai ajudar a montar alguma coisa da cantata. Eu só posso dar 1 hora antes do culto de quinta, então posso chegar aqui às 19. Bom, a gente vai achar. Você pode ajudar a gente em alguma coisa disso. Você pode tirar a Xerex para o Ministério Infantil. Você pode ajudar em algum desenvolvimento e para arrumar as cestas básicas, organizar ali 1 hora que você fica ali organizando os açúcar, né, o feijão, a coisa. Você tem como trabalhar.
É que nós colocamos desculpas, né? Nós colocamos algumas etapas que não existem, mas você tem como trabalhar. Não é possível que você não consegue ofertar o seu tempo 1 hora, né? Igual as pessoas que dizem, eu não fui na igreja porque eu tinha que fazer isso. Bom, só tinha isso essas 2 horas no domingo, no final do domingo à noite, você só tinha isso? Só dá para você fazer nesse horário? Ofertar recursos, né? Não pode se falar muito, né? As outras igrejas falam adoidado de dízimo e oferta, mas a gente não pode falar uma coisinha que está falando que quer ficar rico por conta da igreja, né? E, nós temos que perceber que a oferta, o dízimo é um recurso. Você tem um recurso para você entregar, né? Faz parte do seu culto, você doar, né, a quantias, você colocar o seu dízimo. O seu dízimo é continuação do seu culto. Mas nós não entendemos isso, e Satanás gosta que a gente não entende isso. Porque a gente vai lá e dá, é como se fosse a história de Jó. Vai lá e dá o tempo, a gente vai lá e faz outra coisa, mas chega no dinheiro, opa, aqui não. Aqui eu não entrego, né? Eu não entrego essa parte, eu não dou esse dízimo, eu não entrego isso. Ou seja, o meu culto vai até o dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não pode servir a 2 senhores, né? A Bíblia não sempre traz algumas colocações sobre o dinheiro, né? Ou é só na minha Bíblia que tem isso? A Bíblia traz. Por quê? Porque o dinheiro é a raiz dos nossos males. O dinheiro, se nós não colocarmos, é o que vai nos afundar, é o que a gente acaba indo atrás sempre. É a raiz e é o que menos a gente quer doar. E é o que trava o nosso culto, meu irmão. Eu não vou entrar aqui no detalhe todo o dízimo, mas é importante você dizimar, é importante o seu culto. É o seu culto completo. Você levanta, você vem para a igreja, você dispõe do seu dom e você mostra que você está dando aquilo que é mais importante também para você. Aquilo que você levanta todo dia para ir trabalhar, você está trazendo para a casa de Deus e está dizendo, olha, isso aqui, que todo mundo se mata, isso aqui eu estou doando para o Deus. Faça isso, meu irmão, que você vai ver a diferença espiritual na sua vida. Eu garanto isso para você. É um mar, é uma abertura de um mar na nossa vida, a partir do momento que você entende que o seu dízimo é culto. Aqui eu não ouvi amém, tá vendo? Outra coisa que você pode ofertar, mão de obra, né? Você pode ofertar mão de obra. Eu faço isso, eu faço isso. Bom, oferte essa mão de obra, coloque essa mão de obra à disposição também, como oferta. É importante. E aí o versículo continua, diz o seguinte, versículo 7 e 8. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Aqui está uma simples representação de Cristo como Salvador e juiz. E ele faz uma advertência. Não aceitar a misericórdia de Deus é receber condenação. Como é rico esse texto. Não aceitar a misericórdia de Deus é receber condenação, meus irmãos. A bênção, a palavra de Deus é bênção ao que crê, e ela lida e não se convencida, né? Não convenceu a pessoa, né? A pessoa não se convenceu ao ler a Bíblia, ela é maldição. Ela é bênção ao que crê e maldição ao que não crê. Você rejeitar a misericórdia de Deus, você está trazendo maldição para você. Não aceitar a misericórdia de Deus é receber a condenação. É o texto que nos traz isso. E aí, ele vai discorrer, no final nós vamos entender tudo, mas gravem isso. Não aceitar a misericórdia de Deus é receber a condenação de Deus. Não existe um terceiro caminho. Não existe amigos do Evangelho, não existe isso. Ou você se decide em seguir a Jesus Cristo, ou é melhor que você saia. Não se engane, não tem um terceiro caminho, não tem em cima do muro. A palavra é bênção ao que crê e maldição ao que não crê. E aí ele diz, embora antigamente, né, não andavam distantes, agora o povo de Deus foi escolhido, ou seja, nós fomos escolhidos por Deus. Rejeitar
a sua escolha é condenação. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos uma era que nós somos escolhidos. Nós vamos ver lá, Pedro, antes do Pentecoste, nós vamos ver Jesus Cristo falando: tu és Pedro, essa pedra, edificarei a minha igreja. Nós vamos ver, e depois tem a parábola do lavrador rebelde. Quem lembra dessa palavra? Lembra que foi para lá, deixou a vinha, e o lavrador estava na vinha e mandou um, e aí não recebeu, mandou outro, não recebeu, e aí diz que mandou o filho, e mataram o filho, e não receberam o filho. Lavradores rebeldes, ou seja, era aquela época. E aí a Bíblia diz que Deus colocará as bênçãos, né, a geração que dará fruto. Nós somos essa geração. E aí é o que ele entra: nós somos essa geração escolhida, nós somos a raça eleita. Isso é lindo. Nossa geração é a geração escolhida. E aí Pedro fala: somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Dá para cantar esse hino depois? Vamos ver. Nós somos essa raça eleita. E aí, nós somos escolhidos por Deus, e rejeitar a sua escolha é uma condenação para nós. Agora, Pedro está escrevendo para essa nação, para nós, que somos evidenciados como filhos de Deus, como uma nação que tem crédito, uma nação que foi escolhida, que foi separada para a luz. Nós somos a nação. Temos tudo para dar fruto, temos tudo para mudarmos, temos tudo para desenvolvermos, porque nós somos a geração eleita, nós somos a raça eleita. Meu Deus, isso é impressionante. Nós temos tudo para dar certo, nós temos tudo para desenvolver. Nós estamos na era da graça, nós temos tudo, mas nós rejeitamos. E se rejeitar aquele que te escolheu, é condenação. Nós temos a graça, nós temos a redenção. Nós estamos parecendo aqueles filhos que são criados, talvez com muito, e que não dão valor. Já ouviram aquelas histórias, aqueles filhos que são criados com muito e não dão valor para as coisas que têm? Nós somos essa geração está se perdendo nisso. Nós somos criados, nós estamos na época da graça, nós estamos numa era, nós somos a nação, né, escolhida, e nós não damos valor. Agora, essa palavra é um tremendo encorajamento para nós, igreja. Este é um povo grandemente estimado, é isso que ele está dizendo. Nós somos uma nação santa, um povo escolhido, grandemente estimado, um povo a ser salvo, um povo a ser possuído pela misericórdia de Deus. Nós somos esse povo, que a misericórdia de Deus, ela sobressai sobre cada um de nós, ela sobressai sobre os nossos problemas, sobre as nossas fraquezas. Nós erramos e pecamos, pecamos às vezes já na intenção de errar de novo, pedimos perdão já na intenção de errar de novo, mas a graça de Deus ainda assim está sobre nós, meus irmãos. Nós somos essa nação santa, nós somos esse povo escolhido, e nós não estamos dando valor, nós estamos rejeitando aquele que nos chamou, aquele que nos separou. Nós estamos acabando por rejeitar esse amor. E aí nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as suas grandezas. Pedro está falando isso. Nós temos que anunciar as grandezas. Nós fomos escolhidos para anunciar a grandeza daquele que nos chamou. Quem nos chamou, irmãos? Quem nos chamou, irmãos? Quem nos chamou, irmãos? Então fale, meu Deus do céu. Quem nos chamou? Amém. Certo? Nós estamos aqui para anunciar a grandeza. Eu estava na faculdade na sexta-feira, e aí perguntei para a aluna, eu estava dando aula lá, e falei para a aluna, perguntei o negócio, aí ela respondeu, eu perguntei de novo, ela estava certa, aí respondeu, aí eu perguntei de novo, é isso, você tem certeza dela? Já, não sei mais, não sei o que, já falou, aí caramba, aí perguntei, pô, é isso mesmo? Aí já ninguém mais soube, já foi a confusão, você vê, tem certeza daquilo que você está falando, né? Se perguntar duas vezes já não sabe mais, né? Foi salvo por quem? Por Jesus. Por quem? Já não sei mais, né? Aquele que nos chamou, Deus nos chamou, meus irmãos. Então, nós temos que anunciar as suas grandezas. E aí a pergunta que vem a seguir, quais são as grandezas daqueles que nos chamou?
Que o versículo fala, nós somos geração eleita e nós temos que anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Ótimo, até aí eu estou ótimo, eu tenho que anunciar as grandezas daquele que me chamou. Qual é a grandeza daquele que me chamou? Amém? Certo? E aí nós temos que ir colocando, nós temos que anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Bom, nós somos salvos, é uma grandeza. Bom, a grandeza daquele que nos chamou é o que? É amor, não é? Nosso Deus não é um Deus de amor? É a grandeza dele que nos chamou, é misericórdia, é cura, é restauração, é transformação, é Pai, é auxílio, é o ouvido ao meu lamento, é o meu Criador. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que anunciar a grandeza daquele que nos chamou. Eu tenho que anunciar o amor de Deus, eu tenho que anunciar a misericórdia de Deus, eu tenho que anunciar que Deus ouve o meu lamento, eu tenho que anunciar que Deus é Pai, eu tenho que anunciar que Deus é o meu Criador. Eu tenho que ter certeza para anunciar as grandezas daquele que me chamou. Temos que anunciar as grandezas de Deus, assim como o caráter de Deus imutável. Ele é fiel, amém? Nós colocamos sempre que Ele é fiel, temos que anunciar que Ele é fiel. E aí entra num outro patamar. Deus é fiel. Viva essa fidelidade de Deus. Relacione com Deus para você perceber essa fidelidade, porque senão você só vai cantar. Qual é a relação dessa fidelidade de Deus com a sua vida? Ele é fiel com você, por quê? Se pergunte. Ele é bom para mim, por quê? Ele é fiel para mim, por quê? E meu irmão, se você tiver muita dificuldade para achar por que Deus é o seu Deus de cura, é o seu Criador, é o seu restaurador, tem que rever o seu relacionamento com Deus. Tem que ver o joelho no chão, tem que colocar mais o joelho no chão. Tem que orar, tem que ver esse relacionamento, porque isso tem que estar certo na sua cabeça. Ele é o meu Criador, Ele é aquele que me restaura. Por quê? Porque naquele dia Ele me restaurou. Ele é aquele que traz socorro para mim, porque naquele dia eu estava lamentando, ajoelhado na minha cama, e Ele me restaurou, e Ele me trouxe a restauração, me trouxe o refrigério. Ele é o Deus de cura, porque naquele dia eu estava desse jeito, e orei, e pedi ao meu Deus, e Ele curou. Eu tenho que saber a grandeza daquele que me chamou, eu tenho que viver a grandeza daquele que me chamou, senão nós seremos crentes rasos. E aí tem essa questão, quantas vezes eu aconselho os irmãos a colocarem, eu estou com essa prática, meia-noite, as crianças já estão dormindo, né, a casa já está mais em silêncio, e aí eu estou ficando de joelhos na minha cama, do lado da minha cama, e estou orando por Carmozina, estou orando pelo crescimento, estou orando pelo que está acontecendo, estou orando pelos irmãos, desenvolvendo, e ali naquele momento de oração, as respostas vêm. E eu lembro, eu estava orando esses dias, eu lembro porque naquele mesmo local que eu estava ajoelhado do lado da cama, e eu estava com um problema enorme, uma dificuldade enorme na empresa, e aí eu estava naquilo, e Deus trouxe uma transformação para aquilo, Deus trouxe uma resolução para aquilo. E aí nesse momento que eu estava orando e falei, eu sei, Senhor, porque o Senhor é um Deus de restauração e que traz o alívio e o refrigério, porque nesse momento eu estava aqui também, há algum tempo atrás, orando de joelho, e o Senhor trouxe a restauração. Amém. É a certeza daquele que nos chamou. Ser crente é anunciar essa grandeza. Perceba essa grandeza na sua vida. Olhe para trás e veja os pequenos milagres, os pequenos cuidados. Perceba essa grandeza. Pequenos cuidados e os pequenos milagres que acontecem. O filho que não caiu da escada, a panela que caiu longe da criança, a quase batida. Lembre dos pequenos milagres. Traga na memória aquilo que te dá esperança nos seus dias maus. É bíblico. Traz à memória o que te dá esperança. Está no momento ruim, num dia mau, que todo mundo tem um dia mau. Lembre dos grandes feitos que Deus fez em outros dias bons. Lembre dos pequenos milagres. Conheça a grandeza daquele que te chamou, que te salvou.
Mas sabe o que estamos vivendo? É como se você encontrasse alguém desempregado na rua, sentado, e você chegasse nele, chamasse e oferecesse um local para ele, oferecesse roupas para ele limpa, oferecesse um lugar para ele tomar banho, desse um emprego para ele. E aí você chega nele, depois de tudo isso, e fala assim: olha, eu só quero que você faça uma coisa por mim, só quero que você faça uma coisa. Eu quero que você fale disso que eu fiz, né? Você chamou, você pegou alguém, você deu banho, você deu emprego, você ajudou. E depois que a pessoa está toda restaurada, você fala assim: olha, só quero uma coisa. Eu quero que você diga aos outros que você foi acolhido. Diga aos outros que teve alguém que te deu emprego. Não precisa, né? Só fala isso. Alguém que te tirou, alguém que te deu um lugar para você tomar banho, alguém que te deu emprego, alguém que te deu dignidade. Só quero que você faça isso. E aí a pessoa vai vivendo, toda restaurada, toda com emprego, toda com dinheiro, né? E vai vivendo. E aí ela não lembra de falar aquele que ajudou. Foi a única coisa que ele pediu. A única coisa que ele pediu é que falasse que ele foi ajudado. Mas ele não lembra, porque ele já está bem, já está empregado, já está gastando dinheiro. Então ele não lembra de falar nada. E aí segue a vida desse jeito. A única coisa que Deus nos pediu é que falasse o que Ele te fez. A única coisa que Deus pediu foi que você falasse isso. A única coisa que Deus pediu foi um relacionamento. Deus te tirou também. Você estava jogado, nós estávamos jogados na sarjeta. E Deus nos tirou, nos resgatou. E a única coisa que Ele falou é assim: vai e tenha um relacionamento comigo. A única coisa que Ele pediu foi essa. E às vezes é o que a gente não dá. A única coisa que Ele pediu é relacionamento. A única coisa que Ele pediu é que nós falássemos do amor. A única coisa que Ele pediu é que nós falássemos que fomos restaurados. E é o que a gente não faz. E aí, a característica, eu entendo que a característica principal do crente devia ser: olha, eu estou aqui, acabado, né? Eu estava acabado, mas Deus me restaurou. E hoje eu sou restaurado. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus. Hoje eu ouço Deus. Hoje eu tenho as minhas dificuldades, mas eu coloco meu joelho no chão e converso com Ele e sou restaurado. É a característica do crente essa. Nós devíamos nos encontrar na igreja, nós devíamos nos encontrar no pátio, nos lugares e falar: olha, eu fui restaurado, eu tive um problema, aconteceu isso. Essa é a característica do crente. E é o que muitas vezes menos a gente faz. A gente vem na igreja e é uma coisa de olha, aparecer um que o outro, é puxar o do outro, é apontar o do outro, é criticar um outro, é não sei o que, tudo a gente faz. Menos falar que você foi restaurado. Quantas vezes ao longo desse período você chegou para alguém dentro da igreja e falou que foi restaurado? É o que nós estamos perdendo. A única coisa que Ele pediu foi essa. A sua experiência com Deus deve ser aumentada. Deus quer falar, basta você querer ouvir. E nesse relacionamento com Deus você vai perceber o amor, você vai perceber o cuidado, você vai perceber a misericórdia, você vai perceber o direcionamento. No seu relacionamento com Deus você vai perceber esses degraus: amor, misericórdia, relacionamento, refrigério. Refrigério, né? Ele é refrigério para nossas almas. A partir do momento em que nós colocamos diante dele os nossos problemas, ele é refrigério para as nossas almas. A única coisa que ele pediu foi relacionamento. Somos a nação santa. Somos a propriedade de Cristo, porque Ele pagou por cada um de nós. Nós temos que anunciar as boas obras, nós temos que anunciar as grandezas que Ele fez na nossa vida, as grandezas que Ele faz na nossa vida. Nós temos que anunciar os grandes feitos de Deus. Resgate esses feitos, traga à memória o que te dá esperança, anuncie as grandezas de Deus. Dê atenção ao chamado de Deus para a sua vida. Rejeitá-lo é condenação.
Nós somos a geração da graça e misericórdia de Deus. Nós somos essa geração de misericórdia e de graça. Vamos viver essa misericórdia, vamos viver essa graça, vamos viver os milagres de Deus, em nome de Jesus. Vamos abaixar nossa cabeça.